aula de hoje, né? Na aula passada a gente já definiu energia mecânica, as condições para conservação da energia mecânica, e no finalzinho da aula a gente mostrou explicitamente, né, que a gente poderia utilizar a conservação da energia mecânica para obter informação sobre a trajetória da partícula, né, tanto a equação de movimento, as propriedades de movimento das partículas sujeitas a campos de forças conservativos, né? Então, aqui na aula de hoje a gente vai analisar a obtenção de equações de movimento a partir da conservação da EMEC, que é uma constante. Vamos definir os pontos de equilíbrio, né? Vamos definir o que é um ponto de equilíbrio, depois o que é um ponto de equilíbrio estável, instável e neutro. E vamos analisar especificamente para uma cara da função energia potencial, como função da distância, como função das coordenadas, né? Como é que a gente analisa qualitativamente o movimento e classifica, né, os pontos de equilíbrio relativos àquela função energia potencial. Então, só para lembrar o finalzinho da aula passada, nós tínhamos mostrado esta propriedade aqui, ou esta equação, né, que relaciona o tempo com a coordenada x, né? Mostramos que devido à conservação da energia mecânica, a gente consegue obter a equação de movimento se nós formos capazes, né, de resolver esta integral definida do lado direito, né, onde a integral definida do lado direito envolve a função energia potencial em termos da coordenada x. Claro que aqui eu estou analisando movimentos unidimensionais, né, mas no caso 1D, se eu for capaz de colocar aqui dentro da raiz quadrada a forma funcional da função energia potencial e calcular analiticamente a solução da integração, eu consigo obter, usando uma equação escalar, sem resolver a segunda lei de Newton, né, a equação de movimento. Eu já tinha comentado com vocês que a gente utilizaria como um exemplo do uso da equação da energia mecânica para obter a equação da trajetória, né, usando a força elástica. Então, o nosso problema aqui inicial é um sistema massa-mola, onde o indeformado da mola está na origem do sistema de coordenadas, né? A intensidade da rigidez elástica da mola é K, e a massa conectada com ela, né? A gente sabe que a energia potencial elástica é quadrática na posição, medida a partir do indeformado, né? E na rigidez, né, elástica da mola, um meio de Kx2, né? Lembrando que, em termos da cada mola, né, a rigidez e a massa da partícula, a gente consegue construir o quadrado, né, ou a frequência angular de oscilação, né, do sistema massa-mola. O quadrado da frequência angular de oscilação do sistema massa-mola é a razão da cada mola por m. Eu vou usar essa expressão da energia potencial, que está associada a uma força conservativa, que é a força elástica, né, para resolver a equação de movimento. Qual é que é como são os x como função do tempo, né, para o oscilador harmônico, né, para o sistema massa-mola. Para isso, a gente vai ter que analisar primeiro o integrando, né, da nossa integral definida em x, né, basicamente o que está dentro da raiz quadrada. O que está dentro da raiz quadrada é essa quantidade aqui, né, 2 sobre m, a diferença entre energia mecânica e a função energia potencial, né. No nosso caso, a gente sabe qual é, a expressão da energia potencial, então eu posso escrever esses dois termos explicitamente, né. 2m sobre a massa, menos, né, eu tenho o cancelamento do 2 com 2 aqui na expressão da energia potencial, né, eu tenho k sobre mx quadrado, o 2m vezes a expressão da U, certo? Aqui eu vou fatorar k sobre m, que é justamente o quadrado da frequência angular, nos dois termos, e vejo que sobra no segundo termo aqui negativo uma dependência quadrática. Então eu vou começar só uma questão de compactação de notação, né? Lembrando que k sobre m, que eu fatorei aqui, é justamente a frequência angular de oscilação ao quadrado. Obviamente eu tenho o cancelamento das massas aqui no primeiro termo, que envolve energia, então só sobra 2e sobre k, que é uma constante, né, porque a energia mecânica é uma constante de movimento. Eu vou chamar essa constante, o 2e sobre k, de A2, uma constante A2, que é realmente uma constante, né, que depende do valor da energia mecânica. E, de forma compacta, o que está dentro da raiz quadrada, que é essa quantidade aqui, nada mais é que o produto da frequência angular de oscilação do sistema massa-mola ao quadrado, né, a menos x quadrado, ou seja, uma constante menos a dependência explícita em x. Coloco essa expressão dentro da raiz quadrada, né, o que a gente consegue, ou seja, coloco dentro da raiz quadrada dentro da nossa equação que foi utilizada para obter a equação de movimento via conservação da energia mecânica, né? T menos T0, aqui
ômega zero ao quadrado dentro da raiz sai para fora da raiz como um ômega zero, e dentro da raiz fica A2 menos x2. E vamos integrar, né? Integrar em x de x0 até x. Essa integral, né? Esta integral indefinida que a gente acabou ficando quando a gente está usando a energia potencial elástica, né? É conhecida, é analítica, né? Ela está associada à função arquisseno, né? Então, a integral indefinida de dx 1 sobre raiz quadrada de A2 menos x2, o resultado dessa integração é a função arquisseno de x sobre A. Arquisseno de x sobre A, calculado, claro, de x0 até x, né, que são os nossos limites de integração, e a multiplicação do resultado da integração por 1 sobre ômega zero. Eu multiplico ômega zero com a diferença dos tempos, né, t menos t0, substituo os limites de integração em x, né, então eu vou ter inicialmente, substituindo o limite superior, arquisseno de x sobre A menos o limite inferior, né, arquisseno de x0 sobre A. Né? Lembrando que arquisseno de x0 sobre A, como x0 e A são constantes, eu vou chamar esta constante, que é o arquisseno dessa razão aqui, que é uma constante, né, de constante sigma. Sigma, certo? E passo essa constante acompanhando a parte temporal lá no lado esquerdo. Com isso, eu tenho que arquisseno de x sobre A é igual a constante, né? Constante delta. E depois, claro, eu posso calcular explicitamente, né? Arquisseno de x sobre 0 que eu estou chamando de sigma, né? Mas é uma constante. Mais ômega 0 t menos t0, certo? A parte temporal está do lado direito agora, e a parte espacial, que é o x, né, está dentro do argumento do arquisseno. A função arquisseno, ou seno na menos 1, é a função inversa do seno. Então a gente vai aplicar de ambos os lados a função seno, né? Quando eu aplico uma função sobre a sua inversa, eu obtenho um argumento. Então eu vou obter no lado esquerdo, quando eu aplico o seno, o próprio argumento do arquisseno, que é o x sobre A, e no lado direito a gente vai ter, então, seno de ômega 0, t menos t0, mais sigma. Só para simplificar a notação, a gente pode escolher o t0, que é o instante inicial, né, que dá a condição inicial. Vou chamar que o t0, vou designar que o t0 é 0. Só para a gente simplificar um pouco a notação. E aí passa o A, que é uma constante lá para junto do seno, né? E a gente já resolveu a equação de movimento, x de t, equação horária do movimento do sistema massa-mola, do oscilador harmônico simples, né? O x de t é a constante A, multiplicada por seno de ômega 0t mais sigma, que é uma constante, né? Lembrando que o A ali, né? O a constante A que dá normalização, a amplitude aqui, né? A amplitude é da nossa definição do A, né? O A quadrado a gente chamou 2e sobre k. O A é raiz quadrada de 2e sobre k. Então, dada a energia mecânica, o valor da energia mecânica, a gente já conhece a amplitude. Para cada energia mecânica, a gente tem uma amplitude para o nosso oscilador, né? E a constante sigma, que é a constante fase, né? Aqui na função seno, a parte temporal está na forma do produto ômega 0t, né? A constante de fase, a gente sabe como calcular ela, também depende das condições iniciais. A constante de fase é o arquisseno de x0, que é a posição inicial, e o A, que depende da energia mecânica. Então, se eu conheço as condições iniciais, né, a solução do movimento é trivial, é periódica, né, onde as duas constantes que aparecem nessa função periódica são conhecidas a partir das condições iniciais. Então, aqui é um exemplo simples, onde eu posso utilizar essa equação geral, desde que eu saiba a dependência em x da função energia potencial. Se eu conseguir resolver analiticamente esta integração, né, definida, eu consigo obter a equação horária. Aqui eu fiz o exemplo como um exemplo clássico, o oscilador harmônico. Além de resolver a equação de movimento, que pode ser analítica ou numérica também, né, eu posso, sabendo a expressão da função energia potencial em termos da coordenada x, eu posso, se eu sei o gráfico dessa função, né, se eu conheço o gráfico dessa função, eu consigo fazer toda uma leitura qualitativa e até em certos pontos quantitativas de como é que é o comportamento do movimento de uma partícula sujeito àquela energia potencial. Obviamente, se eu tenho uma energia potencial, eu tenho uma força conservativa, né? Tem um campo de força conservativa associado, né? Então, eu posso estudar qualitativamente e até quantitativamente como é que é o movimento de uma partícula dado a expressão da energia potencial associada ao campo de força conservativo que ela está sujeito, né?
Lembrando que na conservação da energia mecânica, que é a soma da cinética mais a energia potencial, né? Lembramos que a energia cinética é escrita como a diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial, que é uma função das coordenadas, né? Lembrando que em física clássica, a energia cinética é uma quantidade positiva definida, né? A energia cinética T é uma quantidade que é maior ou igual a zero. E agora eu já vou começar a discutir com vocês algumas terminologias, tá? Os pontos onde eu tenho cinética igual a zero, claro, são os pontos onde a velocidade instantânea da partícula é nula naquela localização. Vejam bem que dessa expressão aqui eu consigo saber a energia cinética da partícula sabendo em que localização, a partir da origem, ela está. Ou seja, a energia cinética em termos da posição, certo? E lembrando que regiões permitidas são aquelas onde a energia cinética positiva definida maior ou igual a zero. Né? Por exemplo, eu tenho um gráfico da função energia potencial que tem esta cara aqui que eu estou mostrando, né? Esse gráfico com a linha cheia aqui, tá? Certo? E superposto aqui ao gráfico da energia potencial como função da distância, né? Eu coloco o valor da energia mecânica, que é uma quantidade conservada. Eu sei quanto é que é o valor da energia mecânica, e eu tracejo, faço o tracejado para qual valor de energia, né, a minha energia mecânica corresponde. Né? O que eu vejo se o gráfico da energia potencial tem essa cara aqui, que é um mínimo, né, você consegue ver que essa função de energia potencial no gráfico dela tem um mínimo localizado em x0, né, e o corte do gráfico pelo valor da energia mecânica, certo? Eu consigo ver duas coisas aqui, começando com a questão das regiões proibidas e permitidas classicamente. Vocês conseguem ver que em mecânica clássica, né, a energia cinética só pode ser positiva ou nula, certo? Ela não pode ser negativa. Ou seja, distâncias, né, localizações da partícula onde a energia cinética T é menor que zero, ou seja, negativa, são regiões proibidas classicamente. As regiões onde a energia cinética T é positivo definida, zero ou positiva, são regiões permitidas classicamente. E aí eu vou começar a fazer a primeira distinção entre região permitida e região proibida classicamente. Lembrando que para a energia cinética ser maior ou igual a zero, a energia mecânica tem que ser maior que a energia potencial. Tá? Eu consigo ver aqui, por exemplo, que eu tenho dois pontos que eu chamei de XA e XB, onde eu tenho o corte do gráfico da energia potencial pelo valor da energia mecânica, certo? Até você consegue entender o que está acontecendo nessas regiões espaciais, no XA e no XB. Se nesses pontos, né, XA e XB, eu tenho a energia potencial igual à energia mecânica, porque eu tenho intersecção dessas duas quantidades, né, significa que a energia cinética é nula, né? A energia cinética nesses pontos é nula, né? Porque o E menos U é zero, certo? Se a cinética é nula nesses pontos, a velocidade instantânea nesses pontos é nula, tá? Esses locais, né, essas distâncias, né, essas coordenadas espaciais, onde a velocidade instantânea da partícula é instantaneamente nula, são chamados pontos de retorno aqui da trajetória da partícula, né? São os valores onde a T é zero, né? A energia cinética é zero. Vocês vejam bem que tem regiões, né, do espaço à direita de XB e à esquerda de XA, são dois pontos aqui específicos, coordenadas específicas, né, onde o gráfico da energia potencial é maior que o valor da energia mecânica. Se a energia potencial nessas regiões é maior que a energia mecânica, a energia cinética nessas regiões, né, tanto aqui quanto aqui, é negativa, ou seja, essas regiões da partícula não pode desenvolver movimento. Então, todas as regiões espaciais, né, à direita de XB e à esquerda de XA, constituem regiões proibidas em mecânica clássica, no sentido que a partícula não pode desenvolver movimento naquelas regiões, porque se acontecesse, elas teriam energia cinética negativa, que é que não deve ocorrer em mecânica clássica. Né? As regiões permitidas estão entre XA e XB, né? Porque entre XA e XB, a energia mecânica é maior que a energia potencial, entre XA e XB, e aí o valor do T, que é a diferença entre o E e o U, né, é positivo definido e zero nos pontos de retorno.
Então, a partícula só pode se desenvolver movimento entre XA e XB. Nesse sentido, como ela só pode se mover dentro de um intervalo espacial, a partícula está dita confinada entre XA e XB. E, se ela está confinada entre XA e XB, esses pontos, né, XA e XB, são denominados pontos de retorno. Pontos de retorno que, se a partícula não pode sair para fora desse intervalo, quando ela chega num desses pontos de retorno, tanto no XA quanto no XB, ela vai ter que mudar a direção de movimento e voltar para a região onde ela é permitida se movimentar. Que são as regiões físicas, né, onde a energia cinética é positivo definida. Então, eu estou introduzindo uma série de conceitos aqui, né? Ponto de retorno, partícula confinada, regiões físicas proibidas e permitidas e assim por diante. Aqui eu tenho uma outra situação, tá? Uma outra situação onde o gráfico da energia potencial não tem um mínimo específico, tá? Ela tem este comportamento. Coloco, superponho a ela a energia mecânica, o valor da energia mecânica, eu suponho que seja esse o valor da energia mecânica, né? O que acontece aqui do ponto de vista de pontos de retorno, né? O gráfico da energia potencial é cortada em um único ponto, pela energia mecânica, né? No caso anterior, como eu tinha um mínimo, a energia mecânica contava 2 pontos, né? Cortava 2 pontos, né? E aí eu tinha 2 pontos de retorno e a partícula era confinada dentro dessa região. Aqui é diferente, aqui eu só tenho um único ponto, né? E aí eu tenho as regiões proibidas são à esquerda desse ponto XC, né? Porque à esquerda do XC, a energia potencial é maior que a energia mecânica. Se a energia potencial é maior que a mecânica, aqui a cinética seria negativa, né? Então são regiões proibidas. A partícula não pode se desenvolver movimento à esquerda de XC. À direita de XC ela está livre, pode desenvolver movimento tranquilamente para a direita, né? O ponto XC é um ponto de retorno, né? Onde corta a energia potencial, corta a mecânica, onde E igual a U, a cinética é nula, né? A velocidade instantânea ali é zero, que é o define um ponto de retorno, né? Então a partícula só pode chegar, por exemplo, se ela vier da direita para a esquerda, né? Ela chega nesse ponto de retorno e vai ter que retornar para x positivo. Ela não pode transpor, né, para a região proibida classicamente, né? Ela só pode viver na região onde a energia cinética é positivo definida, né? Aqui eu tenho uma outra situação bem particular, ainda tem uma função energia potencial, tem um mínimo, né, que é em x0, mas o valor da energia mecânica é tal que o valor da energia mecânica é tal que ela é exatamente igual ao valor mínimo da energia potencial, certo? O que acontece quando a energia mecânica é exatamente igual ao valor mínimo da energia potencial? Significa que nesse ponto, obviamente, como a energia mecânica é igual ao valor do potencial aqui em x0 a energia cinética da partícula é nula, significa que ela está instantaneamente em repouso ali, em x igual a x0, porque a EMEC é igual à função U de x0. Né? Se eu entregar para a partícula um pouquinho mais de energia mecânica, né? Um pouquinho mais de energia mecânica, e a energia mecânica dela subir só um pouquinho, o que vai acontecer? Ela vai deixar de estar em repouso, né? Aqui em x0, vai começar a se movimentar ligada, né? Contida dentro de uma pequena região espacial em que ela pode se movimentar em torno do ponto x0. Ela vai oscilar, né, em torno do ponto x0. Se aumentar um pouquinho o valor da energia mecânica. Se a EMEC é exatamente igual ao mínimo da potencial, a partícula vai ficar em repouso forever, né, porque a energia mecânica é constante do tempo, né? E se a partícula é deixada em x0, ela vai permanecer ali para sempre. Se eu perturbar ela, se eu adicionar energia, aí sim, ela vai ficar confinada numa região pequena, oscilando em torno de x0. Esse caso que a gente acabou de mostrar, né, é um ponto de equilíbrio, né? Num certo sentido, lembrando, como nesse ponto x0, a derivada, né, a derivada da função u é nula, né? Ou seja, esse ponto, do ponto de vista de cálculo matemático, né, o ponto x0, a x igual a x0, né, é um ponto de extremo
da função. Eu até sei que é de mínimo, mas é um ponto de extremo da função u de x. Ser um ponto de extremo da função u de x significa que a derivada de u relativa a x é zero, né? A derivada primeira da u relativa a x é zero. Mas lembrando que a gente tem uma conexão entre força e a derivada da função energia potencial, que a gente viu explicitamente na aula passada, né? A função, a função força, né? A força é igual ao negativo do gradiente da função energia potencial. No caso unidimensional, onde o gradiente só vai aplicar a derivada primeira em x apenas, né? A gente tem a relação entre as componentes x da força conservativa, né? Com a derivada da energia potencial. A força, então, no caso unidimensional, né? A força componente x é igual ao negativo da derivada da u relativo a x, né? Onde eu estou comparando, claro, os componentes x da f e do gradiente de u. Bom, aquele ponto que é um ponto de extremo, onde a derivada da u ela é zero, implica que, se a derivada em x, a derivada da função em x é zero, implica que a força instantaneamente naquele ponto também é zero. Então, um ponto de extremo da função energia potencial, que pode ser um ponto de mínimo, um ponto de máximo ou de flexão, corresponde a uns pontos onde a força é instantaneamente nula. Se eu tenho força nula, isso, claro, designa um ponto de equilíbrio. Então, um ponto de equilíbrio são os pontos onde a força sobre a partícula é instantaneamente nula, né? Isso significa que, dada a relação entre força e a função energia potencial, são os pontos onde a derivada primeira da função energia potencial são zero, ou seja, são pontos de extremos da minha função U. Há três tipos de ponto de equilíbrio. Como eu comentei com vocês, os pontos de equilíbrio, que são os pontos onde a força é instantaneamente nula, são pontos de extremos da função u de x. Tem três tipos de pontos de extremo, né, no cálculo 1, né, cálculo diferencial. Pontos de equilíbrio estável, instável e neutro. Né? Na verdade, eu posso ter pontos de máximo, mínimo e de inflexão no cálculo. Né? Os três pontos de extremos possíveis para a função de uma variável, que é a função u, né? É ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de inflexão, certo? Cada um desses vai constituir um ponto de equilíbrio que na física vão equivaler, né, aos pontos de equilíbrio estável, instável e neutro. Tá? Lembrando, então, que os pontos de extremo da função são aqueles pontos onde a derivada da u, a derivada da função energia potencial, são nulas. Né? A classificação do ponto de extremo ser estável, instável e neutro vai depender do sinal, né, da derivada segunda da função energia potencial, calculada nesse ponto de extremo. O famoso teste da derivada segunda para saber se um ponto é de máximo, mínimo ou de inflexão. Né? Então, resumindo o que a gente viu até agora, né? Se a gente assumir que a energia mecânica é conservada, né, eu vou ter uma energia potencial que depende só da posição, que no caso aqui, no caso dimensional, é uma U de x, né? Com ela, a gente constrói a energia potencial. Definimos o que é região permitida e proibida do ponto de vista de física clássica, né? As regiões permitidas vão ser aquelas onde a energia cinética é zero ou maior que zero. As regiões proibidas ao movimento da partícula são aquelas onde a energia cinética é menor que zero, negativas, né? Pontos de retorno são pontos onde a energia cinética é instantaneamente nula, ou seja, a velocidade instantânea da partícula é instantaneamente nula, né? Então, são os pontos, graficamente, né? Se eu estou usando gráficos da U de x, são os pontos onde o gráfico da energia potencial, da função energia potencial, é cortado pela energia mecânica, o valor da energia mecânica. O valor constante da energia mecânica. Os pontos de extremo da função energia potencial vão ser os pontos de equilíbrio. Eu já mostrei que os pontos de extremo da função U, que são onde as derivadas de U são zero, correspondem na física aos pontos onde a força é nula, né? Força instantaneamente nula. Isso caracteriza pontos de equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio dinâmico, a força resultante ali naquele ponto é zero, né? E os extremos também podem ser classificados, né? Como pontos de equilíbrio estáveis, instáveis e neutros. Eu vou ver
claramente qual é que é a cara da função energia potencial, onde eu vou ter pontos de equilíbrio estável e neutros, né? No meu primeiro exemplo aqui, eu quero analisar qualitativamente, né, os pontos de equilíbrio estável. Então, o gráfico da minha energia potencial, função energia potencial U de x, em termos de x, tem um mínimo, né, tem um ponto de mínimo local. Não necessariamente precisa ser parabólico, tá? Desde que ela tenha um mínimo local. Vamos supor que a função seja desta forma, eu tenho um mínimo local para o meu gráfico da função energia potencial U de x, tá? Lembrando que aqui no caso unidimensional, a força em cada coordenada x, né? A força para cada coordenada, cada coordenada da partícula, né? Cada coordenada x da partícula está conectada com o negativo da derivada da função energia potencial relativo à coordenada x, né? E lembrando que o mínimo da energia potencial é o zero. Então, o valor mínimo da energia potencial vai ser o zero, certo? O que vai acontecer com o movimento da partícula sujeito a uma função de energia potencial? Na verdade, sujeito a um campo de força conservativo que tem esta função energia potencial como função U, né? O que acontece com a partícula, tá? Explicitamente. Lembra, aqui a gente já começa a identificar que eu tenho um único ponto de equilíbrio, que é o ponto de extremo da função, né? O ponto de equilíbrio está ocorrendo na posição x igual a x0, existe um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho um ponto de extremo, onde a derivada é nula da função energia potencial. A derivada de U relativa a x para x igual a zero, ela é zero, significa que a força aqui é nula instantaneamente nessa posição, né? E eu vou ver o que acontece se eu perturbar a partícula em torno desse ponto x0, que é um ponto de equilíbrio, certo? Especificamente. Bom, vamos ver o comportamento da derivada da função U à esquerda e à direita desse ponto de equilíbrio. À direita, a função é crescente, né? À direita do ponto de equilíbrio x0, a função é crescente, significando que a derivada de U relativa a x, que é a inclinação da reta tangente, né, a curva, né, é positiva, e a esquerda de x0 é negativa as inclinações, né? Então, du dx é negativo. Lembrando que a força associada a essa derivada, né, é apenas a troca de sinal, né? Lembrando, força é o negativo da derivada. Eu vou analisar como é que são as forças, né, os comportamentos das forças à esquerda e à direita desse ponto de equilíbrio x0. Bom, à direita de x0, a derivada de U é positiva, significa que as forças, né, o campo de força à direita do ponto de equilíbrio x0 é negativa. Força negativa significa que ela está apontando em sentido contrário ao versor e chapéu, né? O sinal da força é negativo, significando que a força tem direção em sentido contrário ao chapéu. Ou seja, se eu estou me movimentando com a partícula nas proximidades do x0, à direita dele, eu vou sentir um campo de força que vai tender a empurrar de volta a partícula para o ponto de equilíbrio x0. De outra maneira, se eu estou à esquerda, se movimentando à esquerda do x0, a derivada é negativa, isso significa que o sinal da força é positiva. Sinal da força ser positivo significa que o campo de força vai acelerar a partícula, né, na direção do chapéu, ou seja, na direção do x0. Então a gente consegue entender o que está ocorrendo com a partícula, com o movimento da partícula nesse campo de força nas proximidades do ponto de equilíbrio, este ponto de equilíbrio. É um ponto de mínimo, claramente aqui, né? Os campos de força vão ser tais que, se a partícula se movimentar nas proximidades do x0, os campos de força vão fazer com que ela volte, né, retorne para o ponto de equilíbrio. Se isso acontece, o nosso ponto de equilíbrio x0 é um ponto de equilíbrio estável, né? Pequenas perturbações em torno do ponto x0 faz com que ele volte sempre para o ponto de equilíbrio. Agora, se a gente tem o gráfico da energia potencial com este comportamento aqui, né? Este comportamento, de novo, eu tenho um ponto de extremo localizado no mesmo x0, só que agora a gente consegue ver que esse é um ponto de máximo. É um ponto de extremo, onde a derivada é nula, onde a força é zero, né? A força instantaneamente é zero, mas o ponto deixa de ser mínimo e vai para ser de máximo. Vou fazer a mesma análise que no caso anterior, né? O que acontece com o movimento da partícula sujeita a esse campo de força se eu perturbar a partícula, né? Tanto à esquerda à direita desse ponto de equilíbrio que é o x0. Né?
Bom, mesma análise, né? À direita de x0, a derivada é negativa, de u, né? A du dx é zero. À esquerda de x0 é positiva, né? As inclinações das retas tangentes da função u de x são positivas. Lembrando que a força, né, os campos de força têm sinal contrário às da derivada da u, né? Significando, então, que na direita de x0 a força tem sinal positivo. Sinal positivo significa que ela aponta na direção do i-chapéu, né? Ou seja, aponta os campos de força à direita de x0, todos eles apontam para longe, para cada vez mais longe de x0. Vocês vão acelerar a partícula para longe do ponto de equilíbrio x0. A mesma coisa está acontecendo do lado esquerdo, se a derivada é positiva, da u, né? É positiva, a função 1 é positiva, o sinal da força é negativo, significa que força negativa significa que os campos de força estão apontando em sentido contrário ao versor e chapéu, então eles estão apontando para a esquerda, né? Ou seja, se a partícula está nas proximidades do ponto de equilíbrio à esquerda dela, os campos de força vão ser tais que vão empurrar, vão acelerar a partícula para mais longe, né? Para longe à esquerda, né? Do ponto de equilíbrio x0. Está claro que esse ponto de equilíbrio aqui é um ponto de equilíbrio instável, né? Se eu fizer pequena perturbação em torno desse ponto de equilíbrio, o resultado para o movimento da partícula é se afastar e ir para longe do ponto de equilíbrio original. Enquanto que no caso anterior, né, os campos de força são tais que vão trazer de volta sempre, né, se eu perturbar o x0, né, a partícula em torno de x0, eles vão sempre trazer de volta ela para o ponto de equilíbrio. E se torna um ponto de equilíbrio estável, e aqui eu tenho um exemplo de equilíbrio instável, né? Em geral, se eu tenho uma função que depende das coordenadas, né, uma u de x, eu sempre posso fazer a expansão em Taylor dessa função em torno de um certo ponto, né? Por exemplo, eu posso fazer uma expansão em Taylor da função u de x em torno de um ponto de equilíbrio. Vamos supor que eu tenho um ponto de equilíbrio que está em x igual a x0, e eu vou expandir, fazer expansão em Taylor, né, da função energia potencial, que pode ter qualquer cara em x, né, pode ser seno, cosseno, x na quarta, qualquer variável, função de x, né, eu quero expandir ela em torno de um ponto de equilíbrio. Então eu identifico que tem um ponto de equilíbrio, que eu chamo de x0, e eu quero fazer a expansão da função energia potencial em torno desse ponto. Só para simplificar, eu vou escolher um sistema de coordenadas, lembra que a gente tem total liberdade para escolher a origem do nosso sistema de coordenadas, né? Eu vou escolher a origem do sistema de coordenadas justamente colocar a origem desse sistema de coordenadas justamente nesse ponto de equilíbrio x0. Então eu vou assumir, então, usando esse sistema de coordenadas conveniente, né, que o ponto de equilíbrio x0 está exatamente em x igual a zero, certo? Ou seja, eu identifiquei onde é que tem o ponto de equilíbrio, coloco a origem no sistema de coordenadas bem em cima dele, tá? Ou seja, eu vou expandir a função u de x, a função energia potencial, em termos das coordenadas, em torno de x igual a zero, que já está bem mais acostumado para calcular a série de Taylor, né? Então, se eu for fazer a expansão da função u de x em torno do ponto de equilíbrio x0, que eu estou assumindo que está na origem, né, eu vou escrever os primeiros termos da série de Taylor. Né? É a função calculada em x igual a zero, mais o termo linear, cujo coeficiente é a derivada primeira da função u relativa a x calculada em x igual a zero, mais o termo quadrático, né? O coeficiente que multiplica o x ao quadrado é 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda da função energia potencial calculada em x igual a zero, e assim por diante. A gente pode fazer potências, é uma série infinita, né? Tem todas as séries, todas as potências, né? Na nossa expansão em Taylor para a função u de x em torno de x igual a zero, que a gente está assumindo que ali é um ponto de equilíbrio. Eu não sei se esse equilíbrio é instável, estável ou neutro, só sei que é um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, um ponto onde a f resultante é nula instantaneamente, né? Lembrando que na aula passada a gente mostrou isso, né? O primeiro termo aqui da expansão é uma constante, é o valor da u, da função de energia potencial, e uma determinada posição específica, que é x igual a zero, que é onde está localizado o ponto de equilíbrio, né? Lembram na aula passada que função energia potencial, ela não é univocamente definida. Ela tem duas arbitrariedades, né?
um ponto de referência e o valor da energia potencial naquele ponto de referência. Eu posso me livrar desse termo constante assumindo, né, escolhendo, que a gente pode fazer essa escolha arbitrária, né, que o potencial é nulo em x igual a zero. A função energia potencial é nula em x igual a zero. Então, eu vou escolher x igual a zero como a minha posição de referência e vou assumir, que é a segunda arbitrariedade, né, vou assumir que a energia potencial nesse ponto de referência, que é a origem, né, é zero. Com isso, eu não preciso escrever o termo constante na expansão em Taylor, né? E aí eu fico com o termo linear e quadrático. O primeiro termo, com essa escolha aqui, né, é o termo linear, depois seguido do quadrático, os termos de mais alta ordem em x. Lembra, x igual a zero é um ponto de equilíbrio. Se x igual a zero é um ponto de equilíbrio, a inclinação da reta tangente a esse ponto, no gráfico da u de x, é zero. Ou seja, se eu tenho um ponto de equilíbrio, ele é um ponto de extremo da função, onde a derivada da u relativa a x calculada nesse ponto é exatamente zero. Se x igual a zero é um ponto de equilíbrio. E aí, lembrar, né, se x0 é um ponto de equilíbrio, a derivada primeira de u relativa a x nesse ponto é zero. E aí, com o que eu fico na minha expansão em Taylor, né, em torno do ponto de equilíbrio x0 igual a zero? Eu vejo que o primeiro termo na minha expansão em Taylor, ou seja, a primeira aproximação da função u de x em torno daquele ponto de equilíbrio, é uma função quadrática, né? É x ao quadrado multiplicado por uma constante, né? X ao quadrado multiplicado por uma constante. Claro, termos de mais alta ordem, mas o termo dominante, o de primeira ordem, que é o que vai simular, né, na série de Taylor, o comportamento da função u de x em torno do ponto de equilíbrio x igual a zero, é quadrático, ou seja, é uma função de segundo grau, né? É uma função de segundo grau em x. Ou seja, o potencial próximo de um ponto de equilíbrio é o mesmo potencial típico das forças elásticas, né? Lembrando que a gente acabou de iniciar a aula dizendo que a função de energia potencial elástica era uma constante, que é um meio de k, né? Multiplicado por x ao quadrado, certo? Então, tipicamente, o termo de mais baixa ordem na expansão em Taylor em torno de um ponto de equilíbrio para a função de energia potencial é uma dependência quadrática tipo para o oscilador harmônico, né? Para a força elástica, né? E quem está acompanhando, quem está normalizando, né, o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado, é uma constante que depende do valor da derivada segunda da energia potencial relativa a x, calculada em x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio, a menos de 1 meio, que é 1 sobre 2 fatorial, que é 1 meio. Né? Bom, se a função u nas proximidades do ponto de equilíbrio é uma função de segundo grau, o gráfico da u de x, aproximadamente em torno desse ponto de equilíbrio, é uma parábola. Né? Uma parábola com boca para cima ou boca para baixo, com concavidade para cima ou com a cavidade para baixo, e a concavidade da parábola, para cima ou para baixo, vai depender do sinal da derivada segunda da função u calculada em x. Então, se eu souber quanto é que é o sinal da derivada segunda, onde a função é parabólica nas proximidades do ponto de equilíbrio, eu sei se qual é que é a concavidade dessa parábola, se é para cima ou é para baixo. Né? Se x0 é um ponto de equilíbrio estável, né, significa que a função energia potencial, ali em torno daquele ponto, né, para qualquer x diferente do x igual a x0, o valor da energia potencial sempre é maior, né, para qualquer x, né, em torno do x0, maior que o mínimo, o valor mínimo, que é o valor u0. Isso caracteriza, claro, um ponto de equilíbrio estável. Né? Ponto de equilíbrio estável. Ponto de equilíbrio estável, nas proximidades dele, o valor da energia potencial sempre é maior que o mínimo. Né? Se x0 é um ponto de equilíbrio instável, né? Todos os pontos em torno de x0, né? Diferente de x0, tem um valor da energia potencial que é menor que o potencial no ponto de equilíbrio. Né? Então, tá claro como é que é o comportamento das funções, né, em torno desses pontos de equilíbrio, tanto no equilíbrio estável quanto no equilíbrio instável, né? Essas condições ali, essas condições de equilíbrio, né, tanto estável quanto instável, estão associadas com os sinais das derivadas segundas ali da função de energia potencial, calculada em x igual a x0, né, que no meu modelo simplificado, na minha aproximação simplificada, parabólica, né,
para a função energia potencial. Bom, eu vou ter um ponto de equilíbrio estável, né? Se a concavidade da parábola for para cima. Concavidade da parábola boca para cima significa que o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado tem que ser positivo, né? Ou seja, x0, né? x0 que é um ponto extremo, que é o ponto de equilíbrio, é um ponto de mínimo, tá? Então, eu posso falar de outra maneira que um ponto de equilíbrio estável é um ponto de mínimo da função energia potencial. De outra maneira, se eu estou com um ponto de equilíbrio instável, né, significa que a concavidade da minha parábola é boca para baixo, significando que o sinal da derivada segunda é negativo quando ela é calculada em x igual a x0. Falando de outra maneira, o ponto de equilíbrio instável, né, é um ponto de máximo da função energia potencial. Então, resumindo, se eu tenho pontos de equilíbrio, eles vão estar associados aos pontos de extremo na função energia potencial, na função das coordenadas, né? Como é que eu faço a classificação desses pontos de extremo? Mínimo corresponde a equilíbrio estável, máximo corresponde a equilíbrio instável e ainda existe uma outra possibilidade de ponto de extremo, né? Que são os pontos de inflexão, né? Os pontos de inflexão são aqueles onde a derivada segunda, calculada naquele ponto, né, de equilíbrio, é nulo, certo? Para eu saber qual é, que é o comportamento do sistema em torno de um caso onde a derivada segunda da U, calculada no ponto de equilíbrio, é zero, ou seja, no ponto de equilíbrio corresponde a um ponto de inflexão da U de x, né? Aí eu vou ter que fazer expansão de mais alta ordem, porque aqui o termo quadrático vai ser nulo, né? Eu vou ter o primeiro termo que não nulo para expansão em Taylor da função U de x vai envolver o termo cúbico, o termo quartico e assim por diante, né? Claro, vou ter que analisar caso a caso. Então, se a gente tiver um ponto de equilíbrio neutro, onde a derivada segunda é nula, a gente vai ter que ir uma ordem a mais, ou mais ordens superiores, da expansão inteira da função U de x para saber como é que é o comportamento da partícula nesse campo de força. Mas se for ponto de mínimo e máximo, esses pontos de equilíbrio vão ser estáveis e instáveis. Vamos para exemplos, né? Exemplos claros, né? Eu vou começar com a função energia potencial que tem este comportamento aqui. Ó. A função energia potencial, que é uma função das coordenadas, ou da coordenada x, né? Tem este comportamento, né? Tem duas constantes aqui, que é o U0 e o A, que são constantes positivas, e o comportamento em x é o 0x ao quadrado e na menos ax ao quadrado. O comportamento em x basicamente é o produto de um x ao quadrado com uma gaussiana em x, uma função gaussiana em x. E na menos ax ao quadrado tem uma forma de sino, né? Boca para baixo, sino boca para baixo multiplicado por uma parábola, né? O produto da parábola com um sino boca para baixo, que são os dois gráficos dessas funções separadamente, né? Vai nos dar o gráfico da energia potencial em termos de x. Tem esse comportamento aqui, né? O que a gente vai fazer com esse caso particular, a gente vai localizar, primeiro, vamos determinar quem são os pontos de equilíbrio, né? E depois vamos classificar eles, né? Se eles são de equilíbrio estável, instável ou neutro, né? Vamos começar então analisando quem são os pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio são os pontos de extremo da função energia potencial. Pontos de extremo de uma função são, via teste da derivada primeira, né? São todos os pontos onde a derivada primeira da função energia potencial é nula. Ou seja, todos os x que obedecem essa equação aqui, né? Derivada primeira da u relativa ao x igual a zero, são pontos de equilíbrio, ou seja, são pontos de extremo da minha função u de x. Bom, aí nós podemos saber da forma funcional, né, da u de x. Vamos calcular a derivada e igualar a zero, né? Aqui eu calculei explicitamente a derivada, né? É uma derivada de um produto, né? É a derivada da função x ao quadrado multiplicado pela derivada de uma exponencial, onde o argumento da exponencial é menos a x ao quadrado. Derivada do produto, né? Então, derivamos primeiro o termo quadrático, né? O zero é uma constante, então sai para fora da derivada, né? Derivada do produto x ao quadrado vezes a exponencial, né? Derivamos primeiro o x ao quadrado, que é 2x, mantemos a exponencial, mais mantemos o x ao quadrado, derivamos a exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma, né? Multiplicado por a derivada do argumento da exponencial. A derivada do argumento da exponencial em x, né?
O argumento exponencial é menos ax ao quadrado. A derivada do argumento é menos 2ax, né? Explicitamente. Usamos a regra do produto para calcular a derivada da função u relativo a x. Igualamos a zero, né? Todos os x que satisfazem esta equação, ou seja, a derivada primeira nula, são pontos de equilíbrio, né? Os pontos de equilíbrio, então, equivalem a pontos extremos de uma função u de x. Bom, nos dois termos eu vejo, bom, o 0, o 2, eu tenho termos em comum. O 0 é comum aos dois termos, o 2 também é comum aos dois termos, estou fatorando todo mundo que é comum, né? E eu tenho as exponenciais e na menos ax ao quadrado também comum aos dois termos. Separo todo mundo, fatoro, 2 o 0 e na menos ax ao quadrado. O que sobra aqui dentro, né, do colchete é x menos ax ao cubo, igual a zero. Né? É exatamente a mesma equação, só fatorando os termos em comum. Eu identifico, né, como o zero é positivo. E essa função e na menos ax ao quadrado é sempre positiva, independente se o x é negativo ou positivo, né? Eu consigo identificar que toda essa quantidade aqui é sempre positiva. O 2 o 0, e na menos ax ao quadrado é sempre positivo. Sempre positivo, para qualquer x, né? Negativo ou positivo. Certo? Sempre positivo definida essa quantidade. Então, se essa quantidade aqui tem que ser zero, para ela ser zero, o que está dentro do colchete tem que ser zero. O que está dentro do colchete ser zero é x menos ax ao cubo, tem que ser nulo, né? Para obedecer esta propriedade, que é a derivada primeira igual a zero. Né? Essa propriedade aqui tem que ser satisfeita. Isso é satisfeito se o que está dentro do colchete é nulo. Obviamente, ainda estou tratando um pouquinho quanto é que é o x menos ax ao cubo, fator o x, ou seja, x menos ax ao cubo pode ser escrito como x 1 menos ax ao quadrado igual a zero. E aí vamos determinar quem são os x, né? As coordenadas que satisfazem essa equação. Uma trivial é quando x igual a zero, né? Então, x0, x igual a zero é um ponto de extremo, né? Ponto de extremo da função u de x. E nós temos também que os outros pontos vão ser onde 1 menos ax ao quadrado é zero. Também. 1 menos ax ao quadrado sendo zero, significa que x ao quadrado é 1 sobre a, significando que eu tenho dois pontos a mais, né, que também são pontos de extremo, né, que são o x igual a mais ou menos 1 sobre a. Com isso eu consigo mostrar explicitamente, fazendo o teste da derivada primeira, para determinar os pontos de extremo da função u de x, que tem esta cara ali, né, eu tenho três pontos de extremo, x igual a zero e dois pontos simétricos em torno da origem, que é x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre a. Tem três pontos de extremo, significando que eu tenho três pontos de equilíbrio. Né? Pontos de extremo da função u são pontos de equilíbrio da partícula. Agora a gente vai fazer a classificação. Temos três pontos de equilíbrio, agora vamos classificar eles, né? Se eles são pontos de equilíbrio instável, estável ou neutro. Para fazer a identificação desses pontos de equilíbrio, rotular eles como estável, instável e neutro, a gente vai precisar calcular a derivada segunda, né, da função u. Como eu já calculei a derivada primeira, eu vou derivar mais uma vez a derivada primeira e obter a derivada segunda. Ou seja, a derivada segunda de u relativa a x é a derivada em x, né, desta função aqui, que é a derivada primeira. Né? Derivada em x da derivada primeira é a derivada segunda. De novo, eu tenho um produto, né? Derivada de um produto. Tiramos para fora as constantes, que é o 2 o 0, e derivamos o produto exponencial com x menos ax ao cubo. De novo, regra do produto, né? Derivamos primeiro a exponencial, mantemos o que está dentro do parêntese como está, mas mantemos a exponencial, derivamos o que está dentro do parêntese, que dá 1 menos 3a x ao quadrado. Já calculamos quanto é que é a derivada segunda, fatoramos todos os fatores em comum, né, que é 2, o 0 e as exponenciais, e o que sobra aqui dentro do colchete, né, são funções de x. Tem uma quadrática, né, duas quadráticas, dois termos quadráticos e um quártico. Mas, a princípio, a gente já sabe a expressão, a derivada segunda da u relativo a x. Para classificar os pontos de equilíbrio em instável, estável e neutro, a gente tem que calcular, ou identificar, qual é que é o sinal da derivada segunda para cada um desses três pontos de equilíbrio. Começando com o ponto x igual a zero.
Ou seja, qual é que é o valor da derivada segunda calculada em x igual a zero. Bom, se eu substituir x igual a zero aqui na expressão da derivada segunda, eu vou ter 2u0 multiplicado por e na zero, né? Do x igual a zero, isso aqui é e na zero, que é 1, lá. O que está aqui dentro sobra apenas 1, né? O termo quadrático vai a zero, o termo quartico vai a zero, o termo quadrático vai a zero, e o termo que acompanha o 3x ao quadrado também vai a zero, sobra 1. Tá? Então, quando x igual a zero, o que está dentro do parênteses aqui, do colchete, só resta 1. E aí a gente consegue saber qual é que é, nem só o sinal, a gente sabe exatamente quanto é que é o valor da derivada segunda da função energia potencial calculada naquele primeiro ponto de equilíbrio, que é o x igual a zero. Vale 2 o zero, onde o zero é positivo. Ou seja, o sinal da derivada segunda, neste ponto de equilíbrio, é positivo. Significa que nas proximidades dele, a função u pode ser aproximada com uma parábola com boca para cima, significando que o ponto x igual a zero é um ponto de mínimo, né? É um ponto de mínimo local da função u de x. E aí, se ele é um ponto de mínimo, o x igual a zero é um ponto de equilíbrio estável, né? Ponto de equilíbrio estável. Agora vamos analisar os outros dois pontos, né, que são simétricos em torno da origem, o x igual a mais ou menos a 1 sobre a ao quadrado. Né, o valor da derivada segunda calculado nesses pontos, né, nesses dois pontos. Só para adiantar o cálculo, a gente sabe que x ao quadrado, né, vai dar sempre o mesmo valor, que é 1 sobre a, né, 1 sobre a, e o x na quarta, que é uma das contas que a gente vai ter que fazer, vai dar 1 sobre a ao quadrado. Né, 1 sobre a ao quadrado. Bom, substituindo as informações, né? Aqui então vou calcular quanto é que é o valor da derivada segunda nesses dois x, né? Simétricos, mais ou menos 1 sobre a. Raiz quadrada de 1 sobre a. 2 o zero. Quando a gente coloca x ao quadrado lá em cima, x ao quadrado vale 1 sobre a, cancela com a que está ali, sobra e na menos 1. Agora vamos para dentro do parênteses. Dentro do parênteses. 2a, que multiplica a x na quarta. Mas x na quarta é 1 sobre a ao quadrado, né? 1 sobre a ao quadrado. Então, 1 sobre a ao quadrado, cancela com esse a aqui, sobra 1 sobre a, né? Segundo termo, x2. x2 é 1 sobre a, mais 1 menos 3a, x ao quadrado é 1 sobre a, cancela com este a que está aqui, sobra um 3. Então, o primeiro termo aqui dentro do colchete cancela, porque eu tenho igualdade dos termos aqui, né? E explicitamente a gente tem 1 menos 3 aqui dentro do colchete. Aqui eu consigo calcular explicitamente qual é o valor da derivada segunda da função energia potencial, calculada em ambos, né? Em ambos pontos de equilíbrio. Mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre a. Isso vale, basicamente, sobra menos 2, né? Sobra menos 4 zeros sobre e. Aí na menos 1 é 1 sobre e, né? Menos 4 zero sobre e. Isso é negativo, né? Ou seja, o sinal da derivada segunda, nesses pontos de equilíbrio, é negativa, significando que eles são pontos de máximo, né? Se o sinal é negativo, a parábola nas proximidades desses pontos é para baixo e eles são pontos de máximo, né? Se eles são pontos de máximo, ambos são, então, pontos de equilíbrio instáveis, né? Tá errado aqui, né? Instáveis. X igual a zero é estável, x igual a mais ou menos raiz de 1 sobre a são pontos de equilíbrio instáveis, né? Instáveis. O sinal da derivada segunda é negativo. São pontos de máximo, né? Pontos de máximo da função energia potencial. Então, identificamos quem são os pontos de equilíbrio, que são os pontos extremos da U, classificamos esses pontos de equilíbrio, sabendo se eles são pontos de máximo, mínimo ou de flexão. Vimos que um deles é mínimo, ponto de mínimo, então ele é ponto de equilíbrio estável. Vimos que os outros dois são pontos de máximo, então eles são pontos de equilíbrio instáveis. Né? E aqui, finalmente, vamos fazer a representação, né? A representação gráfica da função u de x esquematicamente. Né? A gente mostrou que para x tendendo a infinito, tanto positivo quanto negativo, né? Por exemplo, se eu vou para x tendendo a infinito, mais infinito, né? A exponencial vai suprimir o valor da u a zero por cima. Se o x é infinito negativo, não vai fazer diferença, porque
os termos aqui estão ao quadrado, né? De novo, eu vou a zero por cima, né? Por valores positivos da função. Então, eu já sei que nas assíntotas, nos limites de grande x e grande x negativo, o comportamento da função u de x é tender a zero por cima, né? Por valores positivos da u de x. Nós mostramos que a gente tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo e 2 pontos de máximo, né? Inclusive, esses pontos de máximo são simétricos em torno da origem, em torno do x igual a zero, valendo menos e mais raiz de 1 sobre a. Então, só para fazer uma representação bem simplória, né, de como é que seria o comportamento da função u de x, já localizando que são os máximos locais, né, e o mínimo local, que é o x igual a zero, conseguimos fazer, então, uma representação bem simplória da função e identificamos os pontos de extremo, né, os pontos de equilíbrio. Temos um ponto de equilíbrio estável aqui na origem e temos 2 pontos de equilíbrio instável nesses pontos simétricos em torno da origem, né? Obviamente, durante esse semestre, eu, em geral, sempre sugiro, né, que vocês façam gráficos, né, de maneira online. Não precisa ter um programa especificamente para fazer gráficos, né? Eu sugiro que a gente use, por exemplo, o Wolfram Alpha, né, que é online, né, para fazer gráficos. Então, se tem funções de uma variável, pode ser função de várias variáveis, mas função de uma variável, que é o caso aqui, né? A gente pode plotar, pode graficar, né, essas funções rapidamente no Wolfram Alpha, né? Como eu tenho um tempo no finalzinho, depois do segundo exercício, eu vou fazer exemplos para vocês de como é que a gente utiliza o Wolfram Alpha para fazer gráficos, né, para gerar gráficos, né? Isso é online, apenas só tem que ter internet, né? Não precisa instalar programa nenhum, né? O Wolfram Alpha é bem mais amplo que fazer gráfico. Ele faz derivadas, integrais, toda a parte de álgebra, e ele é bem completo, né, do ponto de vista de matemática universitária. Mas aqui tá, obviamente, eu estou fazendo minha representação bem tosca, né, bem esquemática do gráfico daquela função que a gente estava analisando. Tem 3 pontos de equilíbrio, um deles é estável, 2 deles são instáveis, né? O meu próximo exercício próximo exemplo, né, é a energia potencial, ou o que o pessoal chama de potencial de Lennard-Jones, né? O potencial Lennard-Jones é um modelo teórico, né, de como é que é o potencial de interação, a energia de potencial de interação entre moléculas, né? Então, o potencial de Lennard-Jones é uma aproximação de como é que é a interação entre moléculas, né? Então, a cara do potencial Lennard-Jones é lei de potências do inverso da posição. Lembrando que aqui, como são distâncias, os x são distâncias entre moléculas, né? Aqui a gente vai estar restrito a x positivo, né? X maior que zero. Lembrando que o x aqui no potencial Lennard-Jones é a distância entre as moléculas. A distância entre moléculas vai de zero até infinito, não admite valores negativos, né? Mas a cara do potencial de Lennard-Jones, que é um modelo para potencial intermolecular, né, tem essa cara, são potências, né? Eu tenho a normalização A, né, uma constante A de normalização para a função energia potencial como função das coordenadas. E o comportamento em x é esse daqui, tá? Eu tenho uma outra constante C, que é positiva definida, que é comum aos dois termos aqui, né? E a gente tem potências da razão B sobre x, tá? Eu tenho B sobre x na potência 12, menos 2 vezes B sobre x na potência 6. Mas são potências do inverso da distância entre as moléculas, sendo que tem um termo positivo com potência 12 e um termo negativo com potência 6, né? Explicitamente. Eu quero analisar aqui, no caso do potencial Lennard-Jones, que é um modelo de potencial, energia potencial entre moléculas, né, molecular, quem são os pontos de equilíbrio e se eu for capaz de rotular eles, se eles forem pontos de equilíbrio instável, estável ou neutros, né? Vamos começar então com a função u de x Lennard-Jones. Eu só vou reescrever ela para nos facilitar o cálculo das derivadas, né? Derivada primeira, especificamente, né? Então, eu consigo fatorar. Como b sobre x é comum, né? E as potências são só relacionadas por um fator 2, né? Eu só vou fatorar aqui, junto com o a, b sobre x na sexta. O que sobra, obviamente, é b sobre x na sexta menos o 2, né?
Só para facilitar aqui uma reescrita do potencial do Lennard-Jones. Bom, para a gente determinar os pontos de equilíbrio, a gente vai ter que fazer o teste da derivada primeira, né? A gente vai ver quais pontos nos dão derivada primeira da função u, da Lennard-Jones, zero. Então, preciso calcular primeiro a derivada da u relativa ao x. De novo, é uma derivada do produto, né? Derivada do produto b sobre x na sexta, produto com o que está dentro do colchete aqui, que é b sobre x na sexta menos 2, tá? Vamos lá, vamos começar com a derivada do produto. Vamos derivar primeiro o primeiro fator, que é ab sobre x na sexta. Isso nos dá a derivada de b sobre x na sexta, nos dá 6b sobre x na quinta, e ainda a derivada do que está dentro, que é menos b sobre x ao quadrado. Ou seja, a derivada de 1 sobre x, né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui, o fator 6 que cai, o b sobre x vira 5, né, potência 5, e a derivando o que está dentro, né, nos dá menos b sobre x ao quadrado. E mantém o que está no segundo fator, que é o termo de colchete. De outra maneira, a gente mantém a derivada do produto o primeiro termo, o primeiro fator, e deriva o segundo. Derivando o segundo, a gente tem uma estrutura bem igualzinha com o caso anterior, né? Basicamente, é a derivada, de novo, do b sobre x na sexta, né? Que é 6b sobre x na quinta, vezes a derivada do que está dentro, que é a derivada do b sobre x, que é menos b a x ao quadrado. Se vocês olharem os dois termos, tem vários fatores em comum nesses dois termos, né? Eu já isolei aqui são os termos em comum aqui nos dois termos, né? É menos a 6b sobre x ao quadrado, b sobre x na quinta, e o que não é comum são esses dois caras aqui, né? É b sobre x na sexta, menos 2 mais b sobre x na sexta, certo? É só olhar quem está acompanhando essa estrutura aqui. Meu último passo aqui é só colocar o sinal menos para dentro do colchete, né? Mas a estrutura é a mesma, né? A, 6b, x2, b sobre x na quinta. Colocando o sinal menos aqui para dentro, a gente tem, então, 2 positivo e dois termos, né? E dois termos negativos iguais, né? Ou seja, finalmente eu consigo escrever a derivada primeira do potencial de Lennard-Jones como sendo essa estrutura aqui, né? A, 6b, x2, b sobre x na quinta, e o que está dentro do parêntese, dentro do colchete, né? É 2 menos 2b sobre x na sexta, né? Bom, lembrando bem que se x é maior que zero, todo esse fator que está aqui na frente, se x é maior que zero, não que zero não pode ser, senão tem uma divergência, né? Para x maior que zero, todo esse fator que está aqui na frente sempre vai ser positivo, né? Sempre vai ser positivo. Se x é positivo, todas as potências são positivas. Então não interessa, todo mundo, para qualquer x maior que zero, esse fator aqui sempre é não nulo e positivo, certo? Então, para a derivada primeira do potencial de Lennard-Jones ser zero, o que está dentro desse colchete tem que ser zero, né? Então, para a derivada de u relativo a x ser zero, que localiza os pontos de extremo da u, os pontos de equilíbrio da u, né? O 2 menos 2b sobre x na sexta tem que ser zero. A gente achar qual é que é a solução em x para que isso aqui seja verdade, né? Ou seja, 1 menos b sobre x na sexta tem que ser zero, ou seja, a gente consegue isolando o x aqui, x na sexta tem que ser igual a b na sexta, ou seja, x tem que ser igual a b, né? Lembrando que x tem que ser maior que zero, né? X é igual a b. Ou seja, a gente consegue mostrar que do comportamento do potencial do Lennard-Jones, da forma dele, né, existe um único ponto de equilíbrio. Tá? Só tem um ponto. É uma distância específica lá da interação entre as moléculas, né? Entre as moléculas, né? Em que a derivada do potencial é nulo, né? Em x igual a b, a derivada do u é zero. Bom, se eu quisesse, nós poderíamos calcular a derivada segunda, né, da função u e calcular, mostrar qual é que é o sinal, né, da derivada segunda da função u calculada neste ponto de equilíbrio, que só tem um ponto de equilíbrio. Aí vê o sinal para ver se ele é um ponto de equilíbrio instável, estável ou neutro, né? Ao invés de calcular explicitamente a derivada segunda e ver qual é que é o sinal dela, né? Como eu tenho um único ponto de equilíbrio, eu vou tentar intuir se esse ponto de equilíbrio aqui é instável ou estável ou neutro, fazendo um esboço do gráfico do potencial de Lennard-Jones. Né? Então vamos lá, de novo aqui um esquemático, né? Como é que se comporta a função
o de x no caso do Lennard-Jones, né? Vamos começar sempre com os extremos, né? Os assintóticos, né? X mais infinito. Se eu vim aqui no x igual a mais infinito, na expressão do potencial de Lennard-Jones, né? Eu vejo que quando o x vai para mais infinito, né? Mais infinito, bom, esse termo aqui é muito maior que o menos 2, né? Dá para ver que isso aqui vai a zero vai a zero, né? Vai a zero especificamente, né? Mas vai a zero de uma determinada maneira. É mais fácil de ver aqui na expressão anterior, né? Lembrando, tem potência 12 e potência 6, né? Se x vai a infinito, né? X vai a infinito, essa quantidade aqui é pequenininha, né? É pequenininha. Uma está na potência 12 e outra está na potência 6. Algo pequeno na potência 12, comparado com algo pequeno na potência 6, quem domina, né? Quem domina é o de potência 6. O termo maior entre esses dois, para x grande, né? Onde b sobre x é pequeno, quem domina é este cara aqui. O termo negativo domina, né? Vai a zero, essa expressão vai a zero, mas o termo dominante para ir a zero tem sinal negativo. Então eu já entendo aqui que quando eu for esboçar o limite assintótico de mais infinito para x, né, a função energia potencial de Lennard-Jones vai a zero, claro, com certeza, mas por baixo, ou seja, por valores negativos de x. Agora eu vou para o outro extremo, né, para x igual a zero. X igual a zero. O que acontece? Quando x vai a zero, x tende a zero, isso aqui explode, né? B sobre x é muito grande. Né? Quando B sobre x é muito grande, este termo aqui, que tem potência 12, é algo grande, é maior que algo grande na potência 6. Então, dá para ver que a gente diverge, né? Vai para mais infinito quando x vai para zero, por valores positivos. Então, o outro extremo do gráfico do potencial de Lennard-Jones ele vai a mais infinito, né, quando x tende a zero. Então, eu sei as pontas, né? Os limites quando x vai a zero e os limites quando x vai para mais infinito. No mais infinito, vai a zero por baixo. Né? Se vai a zero, lembra que eu tenho um único ponto de equilíbrio, que é x igual a b. Né? X igual a b, que é um ponto aí, uma distância específica. Né? Bom, se eu tenho um ponto de extremo e o comportamento da função é essa daqui, né? Ela vai a zero por baixo quando x é grande e vai a infinito quando vai a x igual a zero. Tá claro que o tipo de ponto de equilíbrio que eu tenho que ter aqui deve ser um ponto de mínimo, né? Deve ser um ponto de mínimo. Lembrando que não tem mais nenhum outro ponto. O único ponto de equilíbrio é o B, né? Só tem este, que é um extremo. Então tá claro, sem precisar fazer o teste da derivada segunda, né? Tá claro que o ponto x igual a b, o ponto de equilíbrio x igual a b, corresponde a um ponto de mínimo local da função u de x no potencial do Lennard-Jones, né? E se ele é um ponto de mínimo, ele é um ponto de equilíbrio estável do potencial de Lennard-Jones. Eu consigo até mostrar que é estável, né? Se a gente fizer aquela brincadeirinha em torno do x igual a b, né? Os comportamentos das inclinações, né? Da função u, né? Negativo à esquerda e positivo à direita, e como é que são os campos de força, né? Que vão atuar sobre as moléculas, né? Sobre uma das moléculas, né? Enquanto a gente está em torno desse ponto de equilíbrio, né? Dá para ver claramente pelos sinais das derivadas e a relação das derivadas com a força, né? Os campos de força vão empurrar as moléculas para em torno desse ponto x igual a b. Né? Então está claro que o x igual a b deve ser um ponto de mínimo, um ponto de equilíbrio estável, né, no meu potencial de Lennard-Jones. Nos dois casos aqui, né, eu fiz esquemas, representações qualitativas bem toscas, né, dos gráficos. Né. Eu vou encerrar a aula de hoje mostrando para vocês, vamos ver se eu consigo, a utilização do site do Wolfram Alpha, né, para a confecção de gráficos. Por exemplo, a aula de hoje envolve muito cálculo de gráficos, cálculo de máximos e mínimos e derivadas e assim por diante. Né? Eu vou tentar aqui abrir na internet o Wolfram Alpha. Vou tentar compartilhar com vocês o que aparece aqui. Né? Só um pouquinho. Beleza? Eu vou finalizar aqui a transparência e trocar pelo site. Bom, o
que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é justamente o site da Wolfram Alpha, né? Que é basicamente é uma versão online de um software, né? Mas na parte online você pode fazer cálculos diretamente na rede sem precisar instalar programa nenhum. Claro que ele tem uma limitação, ele não é igual o completo, programa completo, mas muita coisa você consegue fazer. Especificamente no nosso caso, né? Vocês conseguem ver aqui que as opções que eles têm envolvem desde matemática, ciência, conversão de unidades. Aqui na parte da física tem muita coisa, né? Conversão de unidades, física e outros temas. Eu estou mais interessado aqui na parte da matemática, né? Que é a primeira coluna. Eu vejo que as opções que a gente tem aqui é matemática elementar, álgebra, você calcular raízes, né, por exemplo. Tem uma opção que é de plots, né, de gráficos, né, e cálculo, você pode fazer derivadas e integrais de funções, tanto definidas quanto indefinidas. Toda a parte de geometria, resolver equações diferenciais, tá? Online. Então, desde que você tenha as expressões que você quer, você pode fazer toda essa análise matemática, incluindo cálculo diferencial e integral, inclusive resolver equações diferenciais. No nosso caso, o que eu queria mostrar para vocês é a questão dos gráficos, né? Então, eu vou selecionar aqui o Plot and Graphics, né? Ou seja, o ambiente dele aqui online que vai fazer os gráficos. Ele tem vários exemplos prontos que vocês podem fazer. Então, aqui nos gráficos, né, você pode fazer, dada a função, né, fazer o gráfico. Você pode escolher qual é que são os limites, se tu quiser colocar os limites para o teu gráfico, né? Você pode fazer gráficos além de função de uma variável, você pode fazer gráficos 3D, ele faz gráficos 3D, ou seja, para funções de duas variáveis, né? Calcula desigualdades, constrói equações, né? Superpõe equações. Você pode fazer plots polares, ou seja, você pode fazer os gráficos em coordenadas polares, por exemplo, né? Plano polar, e assim por diante. Mas no nosso caso, eu vou fazer uma representação gráfica de uma função. Tá? Então é só clicar num exemplo que ele tem aqui e colocar um nosso caso específico. Né? Por exemplo, aqui ele já tem um exemplo que é a, a função, a função, a, a função x ao cubo, né? X ao cubo. A sintaxe é bem simples para escrever a função, né? As potências é chapéu, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 4x mais 12, certo? As potências é só fazer o chapéuzinho, né? Chapéuzinho na potência que tu quiseres, tá? Ele até escreve aqui se está correta a expressão que você escreveu. A expressão que a gente escreveu aí em cima é x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 4x mais 12, né? E o comando é plot, né? Plotar, ou seja, graficar esta função. E aí ele faz o gráfico, claro, ele escolhe aqui os limites, né? Ele faz a ampliação para... Ele faz sempre ampliação. Se tu não diz os limites, ele faz para um limite curto aqui para a variável x e depois faz uma mais estendida só para você ver o comportamento na pequena escala e na grande escala, né? Eu vou usar esse exemplo aqui para a gente tentar, no nosso caso, graficar a nossa função energia potencial, aquela primeira, o nosso primeiro exemplo, né? Que é uma função quadrática, né? Uma função quadrática que multiplica uma exponencial, que é gaussiana. Eu vou usar o U0 e o A como sendo 1, só para simplificar, né? Basicamente, eu escrevi certo, exatamente, ó. X ao quadrado e na menos x ao quadrado, menos x2, né? É aquela função a menos da normalização, né? Então eu escolhi a constante a como sendo 1. Mas poderia botar outras constantes, vou botar aqui 4. Sei que a expressão que eu coloquei é correta, né? E se vocês olharem, aqui ele faz um zoom mais perto da origem, né? Aquele desenho esquemático que eu fiz se mantém, né? Tem os dois máximos, o mínimo local, e aqui ele amplia um pouco em x, né, para ver o comportamento. Ele tem uma sintaxe para você dizer qual é que é o x que você quer plotar, mas vocês conseguem ver que eu consigo fazer, sabida a expressão em x da minha função, eu consigo fazer o gráfico dela, inclusive com, com um zoom, ou mais longe, menos longe em torno da origem. Né? Eu vou tentar aqui reproduzir o Leonard Jones, vamos ver se eu consigo colocar... vou usar B igual a 1, tá? B igual a 1 do Leonard Jones.
a menos a normalização, que é o U0, né? A, a dependência, a dependência do, a dependência em x está aqui, tá? Eu só coloquei aquela constantezinha, um, 2, só para a gente ter uma ideia. Obviamente aqui ele está colocando x à direita e à esquerda. No nosso caso que a gente estava analisando, né, o potencial, acho que até consegue ter um zoom um pouquinho maior aqui ou não. Consegue ver que o que eu fiz aqui, né, escolhendo B igual a 2, né, só para simular, né, a potência 12 e a potência 6, sendo que a potência 6 é negativa, né, tem aqui 2 na frente, certo? Só para nós entender como é que ele grafica, tá? Aqui está um pouquinho ruim, aquele gráfico que a gente fez, lembrando que como é a distância entre moléculas, aqui ele está fazendo o cálculo matemático igual para x tanto negativo quanto para positivo. Como é uma função par, né, ele rebate, né, na esquerda e à direita da origem. Mas o que a gente estava analisando especificamente é esse lado da direita, né? Ou seja, ele vai para infinito quando x vai a zero, né? Nós temos o mínimo, né, localizado especificamente naquele ponto x igual a b, né? No meu caso é 2, né? E depois vamos a zero por baixo, né? Explicitamente, né? Eu vou ver se consigo ver aqui como é que é, para vocês entenderem se eu consigo colocar o nosso limite de interação como eu queira, né? Um momento que eu já vejo a sintaxe, a gente já coloca limites, né, nos nossos gráficos. Ah, tá. É from, tanto, tanto. Eu posso colocar limites, né, no meu gráfico, né? Por exemplo, de x igual a zero até, sei lá, botar 10 aqui. Aí essa é a sintaxe. Eu mandei plotar, mas aí eu posso também dizer em qual região ele vai graficar, né? Eu quero que ele faça um gráfico de 0 até 10 em x, né? Beleza? Aí fica mais claro para nós, mais próximo do que a análise que a gente está fazendo, né? Vai para infinito, mais infinito quando o x tende a zero, tem o mínimo local. Se eu quiser vincular mais ainda, né? Se eu quiser focar um pouquinho mais, posso até encurtar aqui um pouco mais o range. Encurtei demais. Encurtei demais. Mas tá bom. Onde a gente consegue ver exatamente aquela estrutura do mínimo, né? E os comportamentos assintóticos da função. Então é só para mostrar alguma vez para vocês, você consegue fazer gráficos, analisar os gráficos, né, de maneira online sem ter que instalar softwares, né. Basicamente é isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Como a gente vai fazer análise muito de gráficos da função energia potencial em termos de x, é interessante a gente ter um software ou um programa, né, um site que a gente consiga simular rapidamente, né, os gráficos que a gente está, as funções que a gente está analisando especificamente, tá? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Aí me despeço de vocês. Bom final de semana, bom descanso. No final de semana temos as atividades, né? E fico à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos. Na aula que vem, continuamos, então, ainda na análise qualitativa de movimento, né? Ah, e vamos tentar analisar em mais detalhes os sistemas além do 1D, né? A gente fez toda a nossa análise aqui, só o caso unidimensional, né? A gente vai tentar analisar, por exemplo, os casos com mais dimensões e também aplicar conservações de energia mecânica para analisar como é que é o movimento de uma partícula sujeita a um campo de força conservativo, né? Certo, pessoal? Estou à disposição de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, encerro a aula de hoje por aqui. Voltamos na terça-feira. Continuamos no nosso assunto da próxima aula, ainda nesse ambiente na aula que vem, basicamente, a gente vai analisar a questão da energia potencial gravitacional, né? Analisar especificamente como é que fica essa análise
via conceito de energia mecânica conservada, como é que fica um movimento das partículas sujeitas a campos gravitacionais, né? Tanto próximo da Terra quanto para muito longe da Terra. Vamos entender o conceito de ponto de retorno, né? E ponto de retorno da partícula, né? E como é que a gente consegue obter as equações de movimento a partir da conservação da EMEC para um campo conservativo muito específico, que é o campo gravitacional. Certo? Bom fim de bom descanso. Nos vemos então na próxima terça-feira.